No outro dia, me deparei com esta postagem no Instagram sobre a Bielorrússia, e nela dizia que a origem do nome do país significava literalmente Rússia Branca, que era o nome da área em tempos arcaicos. Também era conhecida como Rússia Alba, o que podemos ver neste mapa de 1539. E, na verdade, muitos nomes de países remontam a tempos antigos e as maneiras como as pessoas da época costumavam se referir a ele. Fiz um vídeo recentemente sobre as origens dos nomes dos Estados Unidos que foi bem sucedido, então decidi fazer o mesmo para a Europa. As origens dos estados americanos foram interessantes, porém diretas. Eles são nomeados principalmente após grupos nativos, rios ou monarcas europeus. Mas aqui na Europa há um pouco mais de diversidade nas origens, então vamos descobrir. Vou fazer isso de oeste para leste, mais ou menos, mas há marcas de tempo na descrição se você não quiser assistir a todos eles e apenas pular para o que você está interessado. Começando com Portugal, o país mais ocidental da Europa. A palavra Portugal deriva do nome romano celta Portus Cali, uma cidade onde hoje é Vila Nova de Gaia, na foz do Rio Douro. Portus significava porto, como em Porto Marítimo, e a segunda palavra, Cali, tem uma origem menos clara. Alguns dizem que era em referência ao povo calaete do noroeste da Península Ibérica, que então seriam nomeados os galegos. Outra teoria afirma que Cali é uma derivação de uma palavra celta para Porto, mas então o nome da área em tempos romanos seria Porto, o que não faz muito sentido. Alguns estudiosos franceses também creem que o nome possa ter vindo de Portos Galos, significando o Porto dos Gauleses ou Celtas. Eu acho que a primeira hipótese do Porto dos Cailesi faz mais sentido. Na Espanha, é importante lembrar que, em inglês e outros idiomas, os nomes dos países podem ser traduzidos. Então, para a Espanha, precisamos observar o nome nativo? Prepare-se para eu pronunciar errado todos esses nomes de países nos idiomas locais. Pelo que eu pude encontrar, Espanha vem de Hispania, o nome romano para a região, que por sua vez parece vir da maneira como os fenícios e cartagineses chamavam a Península de Espanha. Mas o significado por trás dessas origens é incerto. Antônio de Nebrija, um estudioso do Renascimento, propôs que a palavra Hispania evoluiu da antiga palavra ibérica Hispalis, que significa cidade do mundo ocidental. Jesus Conchilos, outro estudioso, argumentou que a raiz do termo hispan é a palavra fenícia spi, que significa forjar metais, e assim, Hispania significaria a terra onde os metais são forjados. As opções são meio infinitas, como uma possível origem da palavra basca hispana, que significa borda ou limite, porque a península está na borda ocidental da Europa. Mas, e isso é estranhamente o mais possível, também poderia ser uma derivação do fenício significando terra dos coelhos, que eles escreveriam como Hispania. E, na verdade, moedas romanas cunhadas na região durante o reinado do imperador Adriano mostram uma figura feminina com um coelho aos seus pés. E o geógrafo grego Estrabão escreveu sobre a Espanha, chamando-a, de fato, de Terra dos Coelhos. Uma origem incomum para o nome de um país, mas que pode estar correta. Andorra é um pequeno país que faz fronteira com a Espanha. A maioria das origens dos nomes europeus é incerta. Não há uma história oficial que foi certificada e aceita como a origem certa na maioria dos casos. Isso faz sentido. Enquanto os estados dos Estados Unidos foram nomeados há cerca de 200 anos, a maioria desses países ou terras foram nomeados há mais de 1000 anos, quando registros praticamente não existiam. No caso de Andorra, a principal teoria é que deriva do nome de uma tribo pré-romana ibérica, os Andesines. Um filósofo grego, Políbio, descreveu essas pessoas como habitantes do vale onde hoje é Andorra. Ao escrever sobre a passagem do exército cartaginense pelos Pirineus durante as guerras púnicas, o nome que ele deu para os locais pode vir de um termo local, Andia, em basco, que significa grande ou gigante. Outra teoria sugere que Andorra pode derivar do árabe Aldara, que significa o lugar densamente arborizado. Quando os mouros conquistaram a Península Ibérica, os vales dos Pirineus tinham grandes extensões de floresta. Essas regiões não eram administradas pelos mouros, mas teriam sido descritas por eles dessa forma. Na verdade, o termo navarro-aragonês andoquial também significa terra coberta por arbustos, enquanto a etimologia popular afirma que o rei Carlos Magno teria nomeado a região como referência ao vale bíblico de Andor, indo para o norte, ainda no oeste da França. Originalmente usado como uma maneira de descrever a terra do Império Franco, o nome França vem da palavra latina Francia, uma palavra ainda usada para descrever o país moderno em italiano e espanhol.
Traduzido para Frankreich em alemão, uma equivalência em holandês e sueco, que todos significam terra ou reino dos francos. O nome dos francos em si aparentemente está conectado à antiga palavra francesa franc, que significa livre ou sincero, que por sua vez veio do latim medieval francus, significando bem livre no sentido de livre de serviço. Um fato bastante interessante, já que a França é geralmente vista como o lar das repúblicas modernas, a terra original dos livres eventualmente se tornou a terra da liberdade, um dos ideais da Revolução Francesa. Mônaco está localizado dentro da França. Foi difícil encontrar informações sobre isso, mas aqui está o que descobri. Lá no século VI a.C., Mônaco era uma colônia dos gregos fossenses e dos lígures, os primeiros habitantes da região, e eles se referiam a este lugar como monoikos, que se traduz aproximadamente para casa única, transmitindo o sentido de um povo que vivia separado dos outros ou em uma única casa. Monoikos é uma palavra grega que une monos, que significa sozinho, e oikos, que significa casa. De acordo com um antigo mito, Hércules teria passado pela área e afastado os deuses anteriores. Como resultado, um templo foi construído lá em sua homenagem, e sendo o único templo desta área, a existência deste templo, independentemente da sua justificativa mitológica, pode realmente justificar a escolha do nome Monoikos, Casa Única, porque era o único templo. Antes de ir para o leste, vamos para o norte cobrir esses países ocidentais. A Islândia está bem ali, o nome parece bastante autoexplicativo. A tradição islandesa diz que um explorador norueguês chamado Nadod foi o primeiro nórdico a chegar à ilha no século IX. Ele a nomeou Terra da Neve porque estava nevando e, eventualmente, o nome foi adaptado de neve para gelo. Mais abaixo está a Irlanda. Em irlandês, o nome do país é Éire e ambos derivam do antigo irlandês Eiru. Eiru é uma deusa na mitologia irlandesa e seu nome supostamente significa algo como água corrente. No entanto, ela geralmente era vista como uma deusa da terra e alguns estudiosos apontam para a origem sendo terra abundante em vez de água corrente. Os romanos chamavam a ilha de Hibérnia, um nome tirado de relatos geográficos gregos, durante sua exploração do noroeste da Europa em 320 a.C., o explorador grego Pitéias chamou a ilha de Hierem, uma versão grega do nome celta local Iweriu, de onde o nome surgiu pela primeira vez. E ao lado dela, o Reino Unido. O nome do Reino Unido é bastante direto, é o Reino Unido de vários países. Apesar de alguns argumentarem que o Reino Unido foi formado em 1707 pela união entre Inglaterra, País de Gales e Escócia, o nome só foi adotado oficialmente em 1801, quando a Irlanda foi incorporada. Antes disso, era chamado de Grã-Bretanha, descrevendo a principal ilha das Ilhas Britânicas. Essa terminologia é boa para entender com precisão as diferenças. Britain vem do termo romano Britannia, que era a versão latina do local Bretagne, como os britânicos nativos a chamavam. Britannie, de origem celta, poderia significar os pintados, referindo-se às pinturas que os nativos faziam em seus corpos. O grande tem duas razões sugeridas. Uma é para distingui-lo da região francesa de Brittany, que tem um som semelhante, mas é muito menor, e a outra é dita ser devido ao ego do rei James I, que queria deixar claro que ele não era apenas o rei da antiga Britânia romana, mas de toda a ilha. Quando se trata dos países constituintes, o nome Inglaterra é derivado do antigo nome inglês Anglaland. Terra significa terra dos anglos, uma das tribos que se estabeleceram na Grã-Bretanha durante a Alta Idade Média. O nome Escócia vem do latim romano Scotia, nome da tribo Scoti, que se referia a todos os nativos. Escócia significa terra dos escoceses, enquanto Inglaterra era a terra dos anglos. Mas o País de Gales é diferente. Enquanto Cymru é a palavra galesa para País de Gales e significa amigos, a palavra Wales é de origem germânica, e essa foi uma explicação realmente confusa que eu encontrei. Diz que essa palavra, pela qual a maioria das pessoas conhece o país, vem de um termo usado pelos anglo-saxões invasores em relação aos britânicos, e significava estrangeiros ou forasteiros, apesar dos galeses serem nativos da terra. De volta à Europa continental, o Benelux, o governo holandês emitiu uma declaração no ano passado, pedindo às pessoas para pararem de usar o termo Holanda e se referirem a eles como Países Baixos, pois Holanda se refere apenas a 2 das 12 províncias do país, sendo seu uso, portanto, tecnicamente errado. Então por que existem esses 3 termos? Holandês, Holanda, Países Baixos, historicamente todo o Benelux era chamado de Países Baixos, devido ao fato de suas terras estarem principalmente abaixo do nível médio do mar.
Isso eventualmente levou aos duques de Borgonha, que governaram a área no século XV, a se referirem aos territórios como as terras daqui, por algum motivo que foi então traduzido como Holanda em documentos holandeses contemporâneos. De um ponto de vista regional, Nederland também era a área entre os rios Meuse e Lower Rhine na Baixa Idade Média. O fato de muitas pessoas se referirem ao país como Holanda tem a ver com essas duas províncias que mencionei. Ao longo da história, a Holanda se tornou o condado mais importante nos Países Baixos, especialmente quando o país foi formado em termos econômicos e políticos. E assim, a nação também foi referida dessa maneira. Isso equivaleria a chamar a Inglaterra de Londres. A origem disso derivou do antigo termo holandês Oldland, que significa floresta. O termo holandês, Dutch, usado por falantes de inglês, refere-se a pessoas dos Países Baixos que compartilham ancestralidade germânica comum com os alemães, também chamados similarmente de Deutsch. Na língua holandesa, um holandês também é chamado de neerlandês, que certamente estou pronunciando errado. A Bélgica obteve sua independência dos Países Baixos mais tarde na história. Quando se tornou independente, seu nome moderno veio da palavra latina Belgium, usada no livro de Júlio César, As Guerras Gálicas, que descrevia a região por volta de 55 a.C. O nome foi inspirado na tribo nativa dos Belgae, que vem de uma palavra semelhante a Belg, que significava pessoas que inchavam de raiva. A história de Luxemburgo como nação é recente, porém iniciou-se com a construção do Castelo de Luxemburgo na Alta Idade Média. Em 963, Siegfried I, conde das Ardenas, trocou algumas terras com os monges locais em troca de um antigo forte, supostamente romano, nomeado com este nome, que nem vou tentar ler, comumente traduzido como Pequeno Castelo. Alguns associam a origem da palavra Aletze, que significa fortificação, possivelmente referindo-se aos restos de uma antiga torre de vigia romana. Ao redor do forte de Luxemburgo, uma cidade se desenvolveu gradualmente e, quando se tornou um ducado, versões de seu nome foram usadas, evoluindo para o moderno Luxemburgo. Continuando para o oeste, Alemanha. A palavra inglesa Germanie deriva do termo latino Germânia, que entrou em uso depois que Júlio César a adotou para o povo a leste do rio Reno. Essencialmente significava terras onde o povo germani vive. O significado original de Germany é disputado, mas se referia a uma série de tribos locais. No alemão nativo, o nome do país é Deutschland, originalmente Diotisch Seeland, que significa as terras alemãs, que vem da antiga palavra alta alemã, Diotisch, que significa do povo, então seria terras do povo, talvez? Mais ao sul está a Suíça. O nome em inglês, Switzerland, significa terra dos Switzer, um termo antigo que definia o povo suíço. Posteriormente, eles adotaram o termo suíço, derivado do francês. O nome vem do Alemannic Schweizer, que significava um habitante de Schwyz, um dos cantões originais e antigos estados independentes da região que formou a Confederação Suíça. Aparentemente, Schwyz vem do antigo alto-alemão Schwyz, que significa queimar, referindo-se à área da floresta que foi queimada e limpa para construir. Embora, às vezes, eles usem o termo Confederação Helvética da tribo gaulesa, os Helvetius, que viviam nas regiões suíças antes da Era Romana. E muito próximo dele está o pequeno Principado de Liechtenstein. Liechtenstein é um caso raro nos dias modernos, mas o fato de permanecer um principado explica isso. O nome do país é o de sua dinastia governante, que por sua vez deriva seu nome do castelo de Liechtenstein, que significa pedra brilhante, de Licht, uma variante obsoleta de Licht, que é luz, e Stein, que significa pedra. Ao sul, Itália, ou em italiano nativo Itália, há várias hipóteses para a origem. Uma é que foi nomeada após um antigo termo do sul da Itália, Vitelliu, que significa terra de gado jovem. Outra é que seria nomeada após um lendário rei local, Italus, parece de uma forma ou de outra, foi nomeada pelos gregos, que se referiam a ela assim. Dentro da Itália estão dois países, o Vaticano e San Marino. O estado da cidade do Vaticano recebe o nome do Monte Vaticano, a localização geográfica do estado, que por sua vez vem do nome de um assentamento etrusco, uma tribo nativa, Vatica ou Vaticum, localizada na área geral que os romanos chamavam de Agar Vaticanus, significando território vaticano, enquanto o nome de San Marino vem de um santo, Marinus, que era um pedreiro da ilha de Rob na atual Croácia. Diz-se que Marinus é o fundador do estado, criando um assentamento em Monte Titano em 301 d.C. Voltando aos grandes países e movendo-se novamente para o norte, Áustria, que é uma latinização da palavra alemã para o país, Österreich.
e vem da antiga palavra alemã Ostatice, que significa trilho oriental. A Áustria foi inicialmente uma prefeitura da Baviera, criada em 976. Na época, a bacia do Danúbio na Áustria era a extensão mais oriental da Baviera, o que talvez justifique o significado oriental da palavra. A República Tcheca teve diferentes nomes ao longo de sua existência, referindo-se às suas regiões. O nome original em inglês para isso é Boêmia e deriva do latim Boioaemum, que significa Lar dos Boii, uma tribo gálica. O nome inglês atual de República Tcheca vem da palavra tcheca real para essa área. O país tem sido tradicionalmente dividido em 3 áreas: Boêmia, Morávia e Silésia Tcheca. Mudando para seu antigo parceiro de país, Eslováquia. O nome Eslováquia significa, em teoria, a terra dos eslavos, eslovênico na língua nativa. A origem do próprio eslavo aparentemente é desconhecida. Voltando ao norte, Polônia. A origem do nome Polônia deriva da tribo eslava ocidental dos Polanii, que habitavam a região em meados do século VI. A origem do nome Polani deriva da palavra proto-eslava pol, que significa campo. O nome polonês para Polônia é Polska, que acredito compartilhar a mesma origem. Avançando para os países nórdicos, começando pela Dinamarca, dividindo-a em 2 partes, Den ou Dan mais Mark. A origem de cada parte é discutível. Dan pode se referir aos Dani, uma tribo local, ou Tidan, um lendário rei dos dinamarqueses. Embora a maioria dos estudiosos aponte que vem de uma palavra que significa terra plana, enquanto Mark significaria floresta ou terra de fronteira, no sentido de marchas, o nome de muitas regiões de fronteira na Idade Média, talvez referindo-se às florestas de fronteira de Schleswig. A Noruega tem 2 nomes oficiais devido aos seus 2 sistemas oficiais de escrita. Eu não tinha ideia disso. Eles são Norg e Nórdico. Em inglês, o nome Norway vem da palavra antiga, que significa caminho do norte, ou caminho que leva ao norte, e parece que a origem nativa é a mesma. Curiosamente, o nome da Suécia parece ter origem na língua holandesa. Já em 1287, são encontradas referências em holandês médio, referindo-se a Aland van Zweden, que significava terra dos suecos, enquanto o nome sueco nativo, Svedig, é um composto das palavras a Svea e Rik, significando literalmente reino dos suecos. A origem dos suecos em si geralmente é concordada em vir de uma palavra antiga, semelhante a Sve, que significa o próprio, referindo-se à própria tribo. Quando digo palavras antigas semelhantes a, é porque muitas delas são reconstruções modernas do que pensamos que usavam, tentando representá-las com nossas letras atuais. Finlândia, em inglês, aparentemente está relacionada à tribo dos finlandeses, que viviam na área, então era literalmente a terra dos finlandeses. Em finlandês, no entanto, o país é chamado de Suomi, e a origem dessa palavra é incerta, embora algumas pessoas digam que ela compartilha uma origem comum com o nome dos Sami, um grupo de nativos da Lapônia, cuja fonte poderia ser a antiga palavra báltica Zemi, que significa planície. O nome da Estônia vem dos Aesti, um povo antigo que, segundo o historiador romano Tácito, viviam na área por volta do ano 98 d.C. Os primeiros escritos escandinavos se referiam à área como Islândia, ligada à antiga palavra nórdica Aust, que significa leste, já que estão localizados a leste da Escandinávia. A origem da Letônia é semelhante. Letônia parece vir do nome dos antigos latgalianos, outra tribo regional, enquanto Lituânia ou Lietuva tem uma origem desconhecida. Porém, há algumas possibilidades sugeridas. Alguns dizem que viria de Lieta, que se referiria a um pequeno rio local, o Lietava, que é a área geral onde o primeiro estado lituano surgiu. Outra hipótese é que viria da palavra Lacei, o nome de um grupo de guerreiros local no século XIII. Belarus, como vimos no início do vídeo, significa Rússia Branca. Uma teoria sugere que esse nome foi escolhido para descrever a parte das antigas terras rutenas que foram cristianizadas cedo, em oposição ao que era conhecido como Rutênia Negra, que ainda era vista como pagã. Outros afirmam que o nome veio do fato de a população local usar roupas brancas. E alguns até afirmam que branco era a cor que os locais associavam ao oeste. E como era o território ocidental dos Rus, ficou conhecido como tal. Mudando para o maior país da Europa, apesar de nem todo ele estar na Europa, Rússia. O nome da Rússia é derivado dos Rus, um estado medieval. No entanto, esse nome se tornou mais proeminente na história posterior, e o país era normalmente referido como Russkaya Zemlya por seu povo, que pode ser traduzido como terra russa ou terra dos Rus.
Rus em si vem do povo Rus do início da Idade Média, mercadores e guerreiros nórdicos que viajaram do Mar Báltico e fundaram um estado centrado em Novgorod, que mais tarde se tornou o Kievan Rus. Falando de Kiev, Ucrânia, seu nome remonta pelo menos ao século XII, referindo-se às numerosas terras em e na fronteira entre os territórios poloneses e Kievan Rus. E assim é geralmente aceito que significa terra de fronteira. O nome Moldova é derivado do rio Moldova. Foi no vale deste rio que o principado original da Moldávia foi fundado em 1359. De acordo com a lenda, o príncipe Dragos nomeou o rio após seu cão de caça Molta se perder em um rio após uma caçada. Mas quando se trata do significado linguístico real, aparentemente é derivado do eslavo mold, que significa abeto, e ov, que significa propriedade. Alguns também acreditam que venha da antiga palavra gótica molda, que significa sujeira e também se refere ao rio. A etimologia da Romênia é minha favorita em toda a Europa. Deriva do latim romano Roman e significa romano ou de Roma. Também conhecida como Valáquia em parte de sua região, o nome atual parece realmente datar do próprio Império Romano. Foi primeiro conhecida como Dácia, até ser invadida e conquistada pelos romanos, que deslocaram ou removeram a maior parte da população nativa da Dácia. Disse que o imperador romano Trajano levou 100.000 pessoas dos territórios romanos e as colocou no que é agora a Romênia, para cuidar do ouro nas minas da região. Desde então, a Dácia foi romanizada, tornando-se Romênia, e a língua romena também evoluiu a partir dessa população. Quando se trata da Hungria, disse que a idade no nome se deve às associações históricas com os hunos, que se estabeleceram na Hungria antes dos ávaros, outro povo da região. O resto da palavra vem da forma latinizada de Ongroi, um nome grego que foi emprestado do antigo búlgaro Agrinu, que por sua vez foi emprestado do turco Onogur. É interessante ver como os nomes dos países têm essa evolução entre as línguas, surgindo de uma definição inicial até chegar à adaptação ou tradução atual hoje. Onogur era o nome coletivo para as tribos que mais tarde se juntaram à confederação tribal bulgar, que governou as partes orientais da Hungria após os ávaros. Internamente, os húngaros chamavam sua terra de Magyar Ország, unindo as duas palavras Magyar, que significa húngaro, e Ország, que significa país. A palavra Magyar é tirada do nome de uma das 7 principais tribos húngaras seminômades, a Magyari. Madi significava pessoa e Eri significava linhagem. O nome da Eslovênia parece significar terra dos eslovenos, origem compartilhada com a Eslováquia. E como vimos, a origem de Slav não é determinada. O nome da Croácia deriva da palavra medieval latina com as mesmas letras, Croátia. Aparentemente, a raiz da palavra é uma palavra cito-sarmatiana do 3º século Coroatus. A origem do que inicialmente significava é incerta, mas a maioria parece pensar que era o nome de uma tribo eslava da região, embora eu tenha encontrado essa definição dizendo que croatas, em língua eslava, significam aqueles que têm muitas terras. Vamos para a Bósnia e Herzegovina. A primeira menção à Bósnia está no De Administrando Império, um manual escrito pelo imperador bizantino Constantino VII no meio do século X, descrevendo a pequena terra de Bosona. Esse nome original aparentemente vem do rio que passa pela região, o Bosna, que derivaria do ilírio Bas-an-As, significando literalmente água corrente. Quando se trata da segunda metade do nome do país, Herzgovina, significa algo como terra do duque, terra de Herzog, da palavra alemã para duque, originária do nobre bósnio Stjepan Vučić, cujo título era Herceg de Rum e da Costa. E então a Sérvia. A origem do nome é incerta. Aparentemente, ele derivou inicialmente das palavras serb e sorb, usadas para caracterizar povos naquela área ao longo da história, mas existem literalmente mais de uma dúzia de maneiras como essas pessoas eram referidas, embora sempre algo similar. De qualquer forma, todos eles parecem ter a origem comum de serbi de um antigo idioma eslavo. E isso significaria família ou aliança. Passando para Mate, o nome inglês do país deriva do veneziano e se traduz como Montanha Negra, pela aparência do Monte Lovćen, um nome latino que remonta pelo menos a 1397. O nome nativo é Kranagora e tem o mesmo significado de Montanha Negra. A problemática região de Kosovo é assim chamada em inglês, ou Kosova no albanês nativo. Mas o próprio Kosovo tem suas raízes em uma palavra sérvia, kos, que significa pássaro preto.
A origem vem da Batalha do Campo de Kosovo de 1389, que foi nomeada como Campo do Pássaro Preto, com a versão mais curta desse nome sendo aplicada a toda a província em 1864. Os albaneses também chamam Kosovo de Dardânia, nome de um antigo reino e posteriormente uma província romana que abrangia o território do Kosovo atual. Esse nome é derivado da antiga tribo dos Dardânios, possivelmente relacionada a uma antiga palavra local, Darda, que significa pera. Nas fronteiras ocidentais está Albânia, cujo nome existe desde a época medieval como um termo latino. A origem mais provável é a tribo local ilíria dos Albani. Em 150 d.C., o geógrafo grego Ptolomeu elaborou um mapa da região no qual identificou uma cidade chamada Albanópolis na área, e havia também um assentamento medieval chamado Albanon. Hoje, os albaneses chamam seu país de Skyperia, que gradualmente substituiu o Arberia que eles usavam durante a Idade Média. Os dois termos são popularmente interpretados como Terra das Águias, talvez aquelas mostradas na bandeira albanesa. Quando se trata da Macedônia do Norte, o norte refere-se à sua localização geográfica e foi adicionado como um compromisso com a Grécia, onde o antigo reino helenístico da Macedônia e a atual região da Macedônia estão localizados. Eu não vou entrar no argumento de se o país deveria ou não ter esse nome. A verdade é que tem, e aqui está a origem. A Macedônia moderna deriva precisamente da palavra grega Macedônia, um antigo reino nomeado após o povo macedônio local. O termo nativo, Makedones, aparentemente significa pessoas altas descrevendo a natureza alta do povo local. A Grécia é uma das civilizações mais antigas do mundo. O nome do país em grego moderno é Elada. Em grego antigo era Elas. O país também é conhecido como República Helênica, que vem da palavra grega Hellenikos. Segundo a lenda, esse nome vem da figura mitológica Helen, que sobreviveu a um grande dilúvio usado por Zeus para exterminar a humanidade, tornando-se então o pai fundador de todas as tribos gregas. Eventualmente, os romanos traduziram esses nomes para o latim como Gracia e Graicos, a partir do nome dos Gracii, uma das primeiras tribos gregas antigas. O nome da tribo, por sua vez, derivava de uma palavra antiga, ger, que significava envelhecer. De maneira semelhante ao que veremos acontecer com a Turquia, o nome da Bulgária vem de uma tribo de origem turca, neste caso os búlgaros, que fundaram o primeiro Império Búlgaro. O significado do nome deles não é completamente compreendido e é difícil de rastrear até seu significado original, mas possivelmente deriva da palavra turca buluga, que significava misturar ou agitar, e seu derivado, bulgak, significava revolta ou desordem. O significado pode se estender ainda mais para o conceito de rebelião. Apesar de ter a maior parte de suas terras na Ásia, se estende até a Europa, então eu o incluí aqui, Turquia. O nome inglês para Turquia vem do latim medieval Turquia, que significa terra dos turcos. Os turcos são assim chamados porque são pessoas turcas, e geralmente é aceito que o nome Turk é derivado do antigo termo de migração Turuk ou Toruk, que significa criado. A origem do nome de Chipre é um tanto desconhecida, mas 3 opções são geralmente apresentadas como possíveis. 1, termo grego para a árvore de Chipre. 2, nome grego da árvore de Rena. E 3, uma palavra nativa da Idade do Ferro para cobre, devido aos grandes depósitos do metal na ilha. Através do comércio ultramarino, a ilha deu seu nome à palavra clássica em latim para cobre, através da frase metal de Chipre, posteriormente abreviada para cuprum. E, finalmente, Malta. A etimologia mais comum é que a palavra Malta é derivada da palavra grega meli, que significa mel. Os gregos antigos chamavam a ilha de Melite, que significa doce como mel, possivelmente devido à produção de mel de Malta. Os romanos chamavam a ilha de Melita, uma possível latinização do nome grego. E outros sugerem que a palavra Malta vem da palavra Fenícia Malit, que significava um refúgio ou porto. E essas foram as origens dos nomes de todos os países da Europa. Eu deixei de fora a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia, que incluirei na versão asiática deste vídeo se vocês estiverem interessados. Algumas informações podem estar incorretas, mas foram as melhores que encontrei. Se você notar algum erro ou tiver alguma informação adicional, apenas deixe um comentário abaixo me informando. Inscreva-se se desejar. Até a próxima com mais conhecimento geral.